Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Coronel Larry Wilkerson, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Derek. Bom estar com você, Nima. Feliz dia de São Patrício. Sim, feliz por estar aqui. Larry, deixe-me começar com a notícia de última hora sobre Joe Kent, o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Ele renunciou em protesto contra a guerra imposta ao Irã. Ele disse: "Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra em andamento no Irã. O Irã não representava uma ameaça iminente à nossa nação. E está claro que iniciamos a guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano." E tivemos Donald Trump respondendo, falando sobre o que aconteceu e como ele se sente em relação à renúncia de Joe Kent. Aqui que lhe diz. Seu diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, Joe Kent, acabou de renunciar hoje. Ele disse que não pode apoiar seu conflito com o Irã. Qual é a sua reação a isso? Bem, eu li a declaração dele. Sempre achei que ele era um cara legal, mas sempre achei que ele era fraco em segurança. Muito fraco em segurança. Eu não o conhecia bem, mas ele parecia um sujeito bem simpático. Mas quando li a declaração dele, percebi que foi bom ele ter saído, porque ele disse que o Irã não era uma ameaça. O Irã era uma ameaça. Todo o país percebia o quanto o Irã era uma ameaça. A questão era se queriam ou não fazer algo a respeito. E muitas pessoas, muitos dos maiores estudiosos militares, vêm dizendo há anos que os presidentes deveriam ter eliminado o Irã porque eles queriam uma arma nuclear. Se não tivéssemos feito o ataque, ou vou além, se eu não tivesse encerrado o acordo nuclear com o Irã, um dos piores acordos já feitos por Barack Hussein Obama. Lembra quando enviaram aviões Boeing 757 para lá carregados de dinheiro? Sim, você tem a carta aí na sua frente? Você tem a carta do Joe Kent aí na sua frente? Sim. Leia o terceiro parágrafo de baixo para cima, aquele sobre a esposa dele. Deixe-me só encontrar aqui. Ele está falando sobre como a esposa dele se perdeu na Síria. Foi morta na Síria. E é por isso que ele odeia a guerra. É por isso que ele se sente assim em relação a essas guerras intermináveis no Oriente Médio. E você já conhecia o Joe Kent antes. Joe Kent era realmente um símbolo do MAGA. Ele era uma fera do MAGA antes. E para ele fazer isso, algo como Charlie Kirk tendo sua epifania sobre Israel, é notável porque ele era um cão de ataque do MAGA. É por isso que o colocaram na posição em que estava. E os comentários de Trump ali foram simplesmente estúpidos. Simplesmente estúpidos. Todo mundo sabe que Donald Trump e Joe Kent eram bem próximos. Ele não o teria colocado como chefe do Centro de Contra-Terrorismo se não fossem. Então essa reviravolta e aquela expressão de dor causada pela perda da esposa me dizem que Joe Kent teve uma verdadeira epifania sobre o que essa guerra realmente significa e sobre o que a Síria realmente era. Porque é isso que ele está realmente dizendo. E tudo o que Trump fez em relação àquela região, e aliás, em relação à Ucrânia também, e à Venezuela, e potencialmente a Cuba, e até ameaçando a Groenlândia, é Donald Trump. Isso é Donald Trump. Em outras palavras, ele é pior do que qualquer um dos piores Césares do Império Romano do Ocidente, sobre os quais achamos que sabemos tanto, seja Calígula, Nero ou qualquer outro que estivesse mais ou menos no fundo do poço. Trump é pior. E é isso que Joe Kent está dizendo. Charlie Kirk falou sobre a conexão com Israel. Agora Joe Kent disse isso sobre Donald Trump. Você espera que a Tulsi Gabbard faça a coisa? Eu estava pensando sobre isso esta manhã. Quem será o próximo? Tem que ser a Tulsi. Ela simplesmente precisa fazer algo para ressuscitar o próprio futuro.
Ela não é uma mulher burra, é inteligente, é uma boa política. Ela teve os instintos certos sobre o JCPO depois de estudá-lo com cuidado. Ela sabia mais sobre o assunto do que eu quando fui fazer um briefing com ela. Eu interrompi o briefing. Eu tinha levado 3 especialistas comigo, incluindo Trita Parsi, e disse: Senhora deputada, não precisamos desperdiçar seu tempo. A senhora sabe mais sobre isso do que nós. Tudo o que vamos fazer é encerrar esse briefing, sair do seu gabinete e pedir que fique conosco nisso, em vez de contra nós. E ela disse: vou tomar minha decisão. Ainda estou estudando. Então ela precisa se reerguer. Ela tem muito potencial, ainda é jovem. Mas, se continuar nesse barco até ele afundar, estará acabada. Toda a agenda, Larry, de alguma forma está desmoronando. Não apenas porque você sabe, quando vemos os europeus não tão interessados em se envolver em uma ofensiva contra o Irã. Isso mostra que algo está acontecendo, não apenas nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também. Porque até agora, não podemos dizer que os europeus não estiveram envolvidos. Desde o primeiro dia, eles têm tentado ajudar os Estados Unidos de forma defensiva e têm tentado defender Israel, mas eles não estão tão dispostos. Não querem fazer parte desse esforço ofensivo antes de tudo. Eles veem isso como uma linha vermelha, digamos assim. Mas todo o conceito, toda a retórica, está simplesmente desmoronando. E dá para ver quem faz parte do establishment e quem não faz. Por exemplo, Mike Johnson se pronunciou hoje defendendo totalmente Donald Trump. E foi isso que ele disse, Larry. Sim. No grupo dos 8, recebi todos os informes. Todos nós entendíamos que havia claramente uma ameaça iminente. O Irã estava muito perto de enriquecer material nuclear e construía mísseis em um ritmo que ninguém na região conseguia acompanhar. Eles estavam superando em muito nossos aliados, nossos amigos e a nós mesmos em capacidade de defesa, porque tínhamos pessoal e instalações em todos os lugares, membros das forças armadas e civis na região. O Irã estava desenvolvendo mísseis balísticos em um ritmo tão acelerado, e sabíamos que o plano deles era lançá-los contra americanos. O comandante-em-chefe e sua administração tiveram uma decisão muito difícil a tomar. Eu não sei de onde o Joe Kent está tirando suas informações, mas ele claramente não estava nessas reuniões, porque o secretário de Estado, o secretário de Guerra, todos, o Estado-Maior Conjunto, o general Kane, todos eles tinham informações de inteligência precisas. Nós entendíamos que esse era um momento sério para nós. Se o presidente tivesse esperado, estou pessoalmente convencido de que teríamos sofrido baixas em massa, americanos, militares e outras pessoas ali, e nossas instalações teriam sido gravemente danificadas. Então tivemos que agir. O presidente sentiu que precisava atacar primeiro para evitar essas baixas em massa. Esse é o resumo. Não posso contar a parte classificada, mas essa é a versão pública e ela é precisa. Deixe-me apenas dizer o que ele não disse. Isto é o que Johnson teria dito se tivesse sido honesto e livre com suas palavras. Talvez no começo, talvez no meio, talvez no fim. Estamos do lado de Deus. Estamos do lado de Jesus Cristo. E vamos triunfar porque chegou a hora de Jesus voltar. É hora do Armagedon. É hora do fim dos tempos. Isso é o que Mike Johnson teria dito se não achasse que, naquele momento, seria politicamente ruim dizer isso da tribuna do presidente da Câmara, porque esse é o Mike Johnson. Fora isso, foi em grande parte mentira. Otherwise, it was mostly lies. There wasn't consensus. Não havia consenso. Agora não tenho dúvida, depois de analisar isso mais a fundo, não havia consenso. E certamente Kane, se ele não aconselhou contra, deu informações suficientes para qualquer comandante-em-chefe com meio cérebro dissesse: talvez eu não vá por esse caminho, e pegasse o telefone para ligar para Bibi Netanyahu e dizer para ele parar, porque não teria o apoio dele. Porque Bibi não teria ido se o presidente tivesse batido o pé e dito isso a ele. Johnson está mentindo descaradamente, está mentindo descaradamente. Johnson's lying through his teeth. He's lying through his teeth.
Sabe, o jeito que ele fala, o ponto de vista dele, é uma das principais razões pelas quais as pessoas saíram e votaram em Donald Trump. Elas achavam que Donald Trump seria diferente, mas veem que ele é igual. E essas pessoas, como Joe Kent, como Tucker Carlson, são apenas... They're disgusted. They're disgusted with Eles estão enojados. Estão enojados com o próprio povo, por assim dizer, porque foram levados por um caminho ilusório por muita gente que fazia argumentos com os quais eles tinham simpatia. Ora, eu também tenho simpatia por alguns desses argumentos. Tenho simpatia pelo argumento de que não precisamos travar guerras no Oriente Médio, guerras estúpidas como as do Iraque, Síria, Líbia, Afeganistão e assim por diante. Foi isso que Trump dizia e foi isso que os atraiu a ele. Volte e veja esses comentários. Eu queria que Johnson tivesse colocado Bibi Netanyahu na tela à direita enquanto falava, onde Bibi diz repetidas vezes há 20 anos que o Irã vai ter uma arma nuclear em 1 ou 2 semanas. Iran is going to have a nuclear weapon in a week or two. Iran is going to have a nuclear weapon next year. Iran is at 90%. O Irã vai ter uma arma nuclear no próximo ano. O Irã está com 90% de enriquecimento. Quantas vezes o Bibi disse isso? E o Johnson acabou de dizer a mesma coisa. Isso tudo é lixo fabricado para apoiar um presidente que reverteu completamente sua principal promessa em relação à segurança nacional. Chega de guerras estúpidas. Vocês me ouviram, pessoal? E especialmente chega de guerras estúpidas no Oriente Médio. Foi isso que ele disse repetidamente. Foi por isso que votaram nele. Muitos deles. Foi por isso que votaram. Agora ele está perdendo essas pessoas. Está perdendo tão rápido que é como ratos pulando de um navio afundando. E o Johnson vai ficar lá até o navio afundar. Porque o Johnson acredita que são os tempos do fim. Ele acredita que Deus está dirigindo essa guerra. He believes God is directing this war. Larry, o que Donald Trump quer dos europeus e dos aliados da OTAN quando ele diz que eles não estão nos ajudando? Aqui está Donald Trump criticando os europeus. Todos os aliados da OTAN concordaram conosco, mas eles não querem ajudar, sabe? Apesar do fato de que nós os ajudamos tanto. Temos milhares de soldados em diferentes países ao redor do mundo e eles não querem nos ajudar, o que é incrível. Quero dizer, incrível. Eu não fiz uma pressão total porque acho que se tivesse feito, eles provavelmente teriam ajudado. Mas não precisamos de ajuda. Essa guerra acabou. Ela vem sendo conduzida há muito tempo, pelo menos na minha opinião, quase desde o primeiro dia. Nós destruímos muitos dos ativos deles. Badgemos a maneira, basicamente, Rignanhis. Eles não têm uma marinha digna de menção, então ele destruiu uma marinha que eles nem têm para mencionar. Ele destruiu uma força aérea que era tão antiga que não conseguia voar. A única coisa que eles têm, Nima, você sabe, a única coisa que eles têm são mísseis balísticos. E eles têm muitos. E você sabe, Churchill é sempre citado como tendo dito tudo o que já foi dito no mundo. Mas Churchill disse que a única coisa pior do que ter aliados é não tê-los. Donald, você precisa estudar. Você precisa ir para uma escola militar. Você precisa aprender o que significa não ter aliados. E ele está perdendo-os rapidamente. E ele está perdendo o apoio deles porque eles não querem fazer coisas estúpidas como ele faz. E em pelo menos um caso, o líder espanhol, ele está perdendo esse também, porque o cara tem um senso de ética e moralidade. E aliás, você sabia que mais 2 países se juntaram ao processo contra Israel no tribunal? Mais 2 países. Acho que, antes de tudo isso acabar, teremos de 30 a 40 países aderindo à petição da África do Sul ao tribunal para processar Bibi Netanyahu. E há mais países a cada vez, então, se ele entrar nesse país, é preso imediatamente. Você acha que o Joe sabe
estou falando da piada, ele sabe de algo que nós não sabemos em relação às baixas, ou ao que aconteceu até agora? Porque, de alguma forma, quando ele critica o que aconteceu na Síria, isso mostra que ele também se preocupa com as vidas americanas. E não é só sobre isso. E o que o governo Trump está divulgando? Eles estão dizendo 6, 7 baixas. Mas houve uma entrevista hoje na Press TV com um alto funcionário da inteligência iraniana e ele disse que os Estados Unidos sofreram mais de 3.200 baixas e perdas impressionantes de equipamentos na primeira semana da guerra. E sabe, os dois lados não se encontram. As duas versões não batem. Então, muitos de nós estamos nos perguntando, é possível que Donald Trump esteja escondendo algo? Is that possible that Donald Trump is hiding something? Bem, eu sei que ele está escondendo as baixas. Não sei se ele sabe que está escondendo as baixas, porque as pessoas têm medo de lhe dizer a verdade, especialmente se for uma verdade desagradável. Elas não querem contar a ele, e os militares não são exceção a isso. Eles também não vão contar. E vamos recuar um pouco e dizer que não importa onde você olhe na história dos Estados Unidos, mesmo voltando até George Washington e a Guerra Revolucionária, menos nesse caso, porque Washington provavelmente foi um dos comandantes militares mais íntegros e éticos que já tivemos. Os Estados Unidos mentiram sobre suas baixas em guerras. Mentimos na Coreia, mentimos no Vietnã, mentimos na Segunda Guerra Mundial, mentimos na Primeira Guerra Mundial. Wilson era um mentiroso inveterado. Nós nunca contamos ao povo americano o custo total de nossas decisões de ir à guerra até muito tempo depois de a guerra ter acabado. Pegue a contraofensiva alemã nas Ardenas, onde perdemos 78.000 homens em menos de 4 semanas. Isso é mais baixas do que o general MacArthur teve durante toda a guerra no Pacífico e no Teatro do Sudoeste do Pacífico que ele comandava. E nós não contamos a ninguém. Não contamos ao povo americano. A informação não chegou imediatamente. Então sim, há muita coisa acontecendo, mas não sei se Trump está fazendo isso intencionalmente ou se ele simplesmente não está muito bem informado. Não sei qual é o número total, mas sei que passa de 100. Também não acho que os números do Irã sejam nem de perto precisos. Simplesmente não há como verificar porque há um bloqueio total sobre informações reais, começando pelo mestre dos bloqueios, Bibi Netanyahu. Por exemplo, acho que as baixas em Israel são bastante grandes. Mas ele não está relatando nada. E os jornais, até o Haaretz, estão dizendo coisas como, bem, um israelense foi morto hoje atravessando a rua, ou um israelense ficou ferido, mas não foi ferido gravemente, ela não foi ferida gravemente, seja o que for. Uma estudante foi atingida por um estilhaço de um drone que o domo de ferro havia derrubado. É assim que eles descrevem suas baixas. Mas eu sei que eles têm mais baixas do que isso. Eu sei que, por exemplo, de 25% a 30% dos mais de 90.000 reservistas convocados desertaram, não se apresentaram, porque não queriam ir para o Líbano. Então as mentiras estão por toda parte nessa história, estão lá desde o começo. Mentimos sobre a diplomacia, mentimos sobre a guerra, mentimos sobre as baixas. Estamos mentindo sobre a capacidade do Irã de resistir a nós. Só o presidente, só o Trump, dizendo, destruímos a marinha deles. Ok. Que marinha, que barcos você destruiu? Você destruiu alguns barquinhos, sim, alguns barquinhos. Ok. Você torpedeou um contra o direito internacional. Estava em águas internacionais, voltando de um exercício com a Índia. Você o torpedeou. Esse foi mais um crime de guerra para somar ao nosso histórico. Eu não sei como interpretar essa administração em relação à verdade. Eles não dizem a verdade. Eles construíram sua carreira com base em mentiras. Então é extremamente difícil dizer o que realmente está acontecendo. Sabemos, por exemplo, que o hospital em Landstuhl, na Alemanha, porque temos pessoas lá, tem, e a imprensa até noticiou parte disso, mandado embora mulheres grávidas. Também tem mandado embora civis em geral. Normalmente ele atende a comunidade local. Possui uma capacidade de atendimento considerável para a região central da Europa,
para enviar feridos de volta aos Estados Unidos ou para onde precisem ir para tratamento. Sabemos que eles interromperam o atendimento civil e sabemos que os feridos estão chegando a Landstuhl. Mas ainda não sabemos quantos. Não temos alguém lá contando quantos chegam, mas sabemos que estão chegando. E sabemos, por exemplo, que o Irã, de forma muito cuidadosa, meticulosa até, destruiu 4 ou 5 dos radares mais importantes em países vizinhos. E quando destruíram esses radares, causaram baixas. São radares de 200 a 300 milhões de dólares. Um deles, pelo que entendi, custava $500 milhão, 500 milhões. Eles eliminaram todos com drones e mísseis e nos deixaram cegos nessa capacidade por um tempo. E como eu disse, houve baixas em cada um desses locais quando foram atacados. Sabemos que a embaixada em Bagdá foi atingida dentro da Zona Verde, mas não sabemos o número de vítimas. Rubio está escondendo isso. Então, como é que você vai saber qual é o número real de baixas? Mas sabemos que já houve baixas significativas, tanto civis quanto militares. Lindsey Graham diz que a recusa da Europa em fornecer assistência aos Estados Unidos na guerra com o Irã terá consequências amplas e profundas, porque Donald Trump está mais irritado do que nunca. Larry, deixe-me te perguntar, já que você não teve tempo de responder a pergunta naquele trecho, o que eles querem da Europa? O que a Europa é capaz de fazer que os Estados Unidos não podem fazer no Estreito de Hormuz, por exemplo? Bem, eu não acho que os Estados Unidos consigam fazer isso no Estreito de Hormuz. Sinceramente, não acho. Então, o que eles estão procurando é o tipo de ajuda que, antes de tudo, o Exército esperava que a interoperabilidade com as forças da OTAN proporcionasse. E um exemplo disso. Nós não temos uma frota real de navios caça-minas. Temos alguns navios que foram chamados de caça-minas porque pertenciam à classe LCS, sabe, aquele que a Lockheed lançou um dia, o primeiro que construíram, e ele quebrou ao meio. Então essa é uma classe de navios realmente ruim, por assim dizer, na opinião da maioria dos marinheiros. Mas nós os convertimos. Não queríamos admitir que tínhamos gasto centenas de milhões de dólares em navios que não funcionavam e não tinham utilidade, então os transformamos em caça-minas, em alguns casos. Agora, isso é um problema real. Alguns deles têm um casco metálico em vez de um casco de plástico laminado, então não são muito bons como varredores de minas. Eles detectam minas, na verdade atraem minas se tiverem cascos de metal. Tudo isso para dizer que dependemos de outros países da OTAN que têm varredores de minas, que praticam isso o tempo todo e são muito bons nisso. Isso deveria fazer parte da aliança. Se entrássemos em guerra sob o artigo 5, eles forneceriam a varredura de minas. O mesmo vale para outras áreas especializadas. É isso que estamos procurando. Estamos procurando essas áreas especializadas que os países da OTAN têm em excesso em relação a nós, especialmente a varredura de minas, para virem ao Golfo e nos ajudar. E eles não querem fazer isso. E eu não os culpo nem um pouco do jeito que Trump tem tratado a Europa até agora. Se eu fosse um líder europeu, eu olharia para trás, para o Trump, e diria: seu filho da mãe, quer que eu toque a gravação que você tinha do seu vice-presidente aqui na Conferência de Segurança de Munique? Quer que eu toque a gravação do Marco Rubio falando sobre isso? Quer que eu toque a sua gravação falando sobre nós? Porque foi você quem começou essa divisão. Agora, isso foi principalmente por causa da Ucrânia, mas há outras questões também. Trump fez algumas declarações escandalosas sobre o que a OTAN tinha a oferecer à defesa dos Estados Unidos, e eles não esqueceram disso. E eles têm motivos reais para não serem muito cooperativos. Há o líder espanhol que está agindo, eu acho, por razões morais e éticas, e eu o aplaudo por isso. Ele tem coragem moral.
Mas há outros líderes fazendo isso porque têm seus próprios problemas. Problemas significativos. Veja o que eles acabaram de fazer na Huawei. Aprovaram uma lei por volta da época em que a Operação Militar Especial começou, há quase 5 anos, dizendo que nunca mais comprariam GNL do Ártico da Rússia. É realmente curioso o acordo que eles têm com a Rússia. O gás segue em navios europeus até Bremerhaven, ou Le Havre, ou algum outro porto, e eles transportam tudo em seus próprios navios. Tudo o que a Rússia faz é completar a carga. A Rússia recebe o dinheiro e tudo fica tranquilo. E os europeus têm GNL saindo pelo ladrão. O que eles acabaram de fazer? Acabaram de comprar todo o GNL do Ártico da Rússia e ele vai ser enviado para a Europa agora. E o que eles disseram quando alguém da imprensa perguntou, eu estava assistindo, não lembro qual líder foi, por que vocês fizeram isso? Vocês disseram que não fariam mais isso. Estão punindo a Rússia. Bem, isso só começa em 27 de janeiro. Achamos que eles vão parar em 27 de janeiro. De jeito nenhum, não, porque eles precisam desse GNL. Nós não vamos suprir GNL suficiente para que eles se livrem da Rússia e eles vão ter que reabrir os oleodutos para Nima, eventualmente. Então a Rússia não está satisfeita com a forma como os Estados Unidos estão conduzindo esse conflito no Irã. Nada satisfeita. Certo. Então vocês têm que lidar com a Rússia. Vão ter que lidar com eles no futuro ou vão ficar, com o perdão da palavra, completamente sem sorte em relação às suas economias. Vocês já estão cambaleando por causa do que fizemos com o Nord Stream. O que fizemos com o Nord Stream, vocês já estão sendo punidos por isso. A Europa precisa se entender, precisa se organizar. E uma das coisas que precisa perceber é que não pode confiar em Donald Trump mais do que Putin pode, mais do que qualquer um no Irã pode, mais do que qualquer pessoa no mundo pode. Essa é a realidade dos Estados Unidos da América hoje. Ninguém pode confiar em nós. Larry, o presidente do parlamento iraniano, disse que a situação no Estreito de Hormuz não voltará ao status anterior à guerra. Eles realmente querem mudar todo o jogo no Oriente Médio. Parece que o Estreito de Hormuz está dando a eles algum tipo de vantagem de que precisam. Antes, eles não queriam isso, não queriam ir tão longe, porque não havia guerra, nada acontecendo. Por isso, não tentaram fazer nada no Estreito de Hormuz. Agora, a situação mudou completamente após o assassinato do líder supremo do Irã, e eles sentem que a ameaça está à sua porta. É por isso que precisam fazer algo a respeito. Como você vê o Irã daqui para frente na gestão do Estreito de Hormuz? Eu já estive lá e fiz isso. Fui um dos planejadores no Comando do Pacífico dos Estados Unidos quando implementamos a Operação Earnest Will, na qual rebatizamos os petroleiros do Kuwait e os escoltamos por essas mesmas águas, incluindo o Estreito Canal Norte e o Canal Sul da passagem. A rota por onde passam os grandes petroleiros tem apenas alguns quilômetros de largura. A rota norte, pelo que me lembro, fica muito próxima da costa iraniana. A rota sul fica mais afastada, mas ainda pode ser interceptada. Tivemos um problema significativo naquela época, mesmo com nossos aliados contribuindo com seus esforços, e tínhamos uma capacidade considerável de varredura de minas por conta própria, especialmente com redes arrastadas por helicópteros e coisas do tipo. Foi extremamente difícil. Bridgeton era o nome do MV, um grande navio motorizado, uma embarcação civil que atingiu uma mina quase imediatamente. O capitão ficou realmente furioso conosco porque havia atingido uma mina. E de repente tudo mudou no mundo em termos de seguradoras e transportadoras. Ninguém queria transportar, ninguém queria segurar e as taxas dispararam. Nós perseveramos. O Samuel B. Roberts, um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, atingiu uma mina e quase afundou. Ele teve que mancar de volta para Norfolk, pelo que me lembro, avançando a cerca de 4 nós pelo Atlântico. Tivemos outro navio atingido por Saddam Hussein, que disparou mísseis Exocet contra ele e o atingiu. E então, é claro, tivemos um incidente que levou Khomeini a dizer: estou jogando a toalha.
Eu posso lutar contra o Iraque. Eu posso derrotar o Iraque. Mas eu não posso lutar contra o Iraque apoiado pelos Estados Unidos. Foi nessa ocasião que o Vincennes, um novo cruzador Aegis, derrubou um Airbus iraniano e matou 299 civis iranianos. Foi então que Khomeini disse isso, jogou a toalha e aceitou a resolução da ONU que encerrou aquela guerra brutal de 8 anos. Muito diferente de hoje. Difícil naquela época. Muito difícil naquela época. Custou-nos o que acabei de descrever. Acabamos afundando um destroyer iraniano e íamos lançar uma bomba na chaminé do segundo destroyer. Mas Ronald Reagan, o presidente na época, nos mandou parar porque achou que já tínhamos causado dano suficiente. Naquela ocasião específica, conseguimos tornar o estreito seguro para a passagem dos navios. Mas isso teve um custo, e o Irã não tinha nem de perto a capacidade que tem hoje. E essa capacidade não está na marinha nem na força aérea deles, está nos mísseis balísticos e nos drones. Eles podem causar estragos naquele pequeno e estreito trecho de água. Podem causar estragos em todo o Golfo Pérsico se quiserem, incluindo a chamada Ilha Proibida, como os iranianos às vezes a chamam, Karg, ou Karg lá em cima, com cerca de 1/3 do tamanho de Manhattan. E esse lugar, como você provavelmente sabe, está lá há muito tempo. Saddam Hussein tentou atacá-la. Os Emirados Árabes Unidos tentaram atacá-la. Eles não tiveram sucesso. Você pode colocar 10 petroleiros lá ao mesmo tempo e reabastecê-los todos de uma vez. É uma instalação maravilhosa para os iranianos. A água é muito profunda ali, o que não acontece no restante do Golfo Pérsico. Então é uma instalação de grande importância. Se tentarmos tomá-la com fuzileiros navais ou algo assim, e é isso que estou ouvindo, que vamos desembarcar fuzileiros lá e tentar tomá-la, tenho pena desses fuzileiros. Tenho pena de todo aquele complexo, porque provavelmente será destruído de várias maneiras, depois de sobreviver por tanto tempo a tantos antagonistas. Vamos descer e destruí-lo. Sabe, o poeta, esqueci o nome dele agora, mas ele a chama de algo como a pérola órfã do Golfo, em persa. Acho que é assim que se traduz. E é um lugar extraordinário quando você pensa no resto do Golfo e na capacidade do Irã de movimentar petróleo e coisas do tipo, e aliás em outros povos como Índia e China que recebem esse petróleo. Tudo isso para. O West Texas Intermediate vai para $200, já está acima de 100, pelo que me disseram. O Brent Crude faz a mesma coisa. E temos transportadoras que querem enviar, seguradoras que querem segurar, e voltamos ao embargo do petróleo árabe, você deve se lembrar de muito tempo atrás. Você era bem jovem naquela época. Eu nem conseguia dirigir de Fort Monroe, na Virgínia, até Washington, D.C., porque não havia combustível nem gasolina. Voltaremos a isso de forma prolongada se não tomarmos cuidado. E Trump já esgotou a reserva estratégica de petróleo. Ele agora está reduzindo ainda mais para tentar baixar os preços do petróleo. Isso não vai funcionar. Vamos ficar em uma situação muito difícil, como diriam os coreanos. E o mesmo vale para o resto do mundo, se deixarmos isso continuar. Se o Irã conseguir impedir que os países com os quais não quer que se comercie o façam, e permitir apenas os que deseja, como aqueles que atendem à China, eles conseguem administrar isso. A questão é, podemos nós sozinhos impedir isso? Provavelmente podemos dificultar o bloqueio do fluxo, mas vamos sofrer perdas significativas ao fazê-lo. E voltando à sua pergunta, se os europeus tivessem contribuído com sua capacidade de varredura de minas e outros recursos semelhantes, não teria sido tão ruim, mas eles não vão fazer isso. Sabemos que o porta-aviões Abraham Lincoln está longe da costa iraniana. Muito longe agora, eles avançaram mais 300 milhas. E não é só isso. Você sabe, o Gerald Ford está voltando para a Grécia. E enquanto tudo isso acontece, vemos Donald Trump forçando os europeus a entrarem nesse comércio. Isso mostra que a guerra não está indo do jeito que Trump quer.
It's not going the way that Donald Trump wants it to No. be. And they've seen the accuracy of these missiles. They've seen the E eles viram a precisão desses mísseis, uma precisão pontual como que atingiu a instalação no Bahrein, bem em cima dela. Eles viram a capacidade dessa classe e sabem que ainda restam algumas classes de mísseis, Mach 3, Mach 4, até Mach 5, os mísseis de hipervelocidade que não podem ser interceptados por nada. E eles têm muito medo de perder um porta-aviões. Você fala sobre deixar Donald Trump na defensiva e garantir que ele seja impedido. Derrube um porta-aviões americano. that he gets impeached. Take down an American carrier. Conversely, though, and the Iranians have Por outro lado, porém, os iranianos devem estar pensando nisso, porque fiquei impressionado com a capacidade deles de pensar dessa forma. Se destruíssemos um porta-aviões, 5.000 americanos mortos de uma só vez, isso faria o povo americano mudar de ideia sobre essa guerra, porque neste momento, 3/4 dos americanos não a apoiam, e esse número cresce a cada dia, cerca de 1 ponto percentual por semana. Isso poderia levar o povo americano a seguir em outra direção. Então eu seria muito, muito cauteloso em fazer isso também se fosse o Irã. Mas eles são capazes disso? Pode apostar que sim. But can they do it? You bet. Sim. Como está a situação com o sistema de defesa israelense, Larry? Sabemos que eles estão sendo atacados de dois lados, do Irã e do Hezbollah. From Iran and from Hezbollah. Yeah. And Sim, e às vezes eles são mais ou menos coordenados ao mesmo tempo. 200 mísseis do Hezbollah chegam e você sabe, um número equivalente, não tantos, mas mísseis iranianos muito mais devastadores chegam também. É ruim. É ruim. It's bad. It's bad. and you see in the mainstream. E você vê na grande mídia israelense que eles estão falando principalmente sobre, então, qual é o resultado desta guerra? Qual é o benefício de continuar esta guerra? Eles estão fazendo essa pergunta agora, o que não acontecia antes. The case before. Right. Eles não estavam morrendo, eles não estavam sangrando, eles não estavam morrendo de medo. Quero dizer, eles estão vivendo suas vidas em abrigos subterrâneos. Underground shelters. Donald Trump is trying to bring Syria in, you know, the Donald Jordânia Trump and está Al-Liban. tentando envolver a Síria, você sabe, Jolani, Al-Jolani e sua gangue, para agir contra o Hezbollah. A Reuters informou que os Estados Unidos estão incentivando uma ação síria contra o Hezbollah. Damasco está hesitante, sabe? Mas Damascus is pode apostar. you know, but is You that bet. gonna be- You bet. They've seen what happens to the Kurds when they throw Com their money certeza. into the empire. Eles já viram o que acontece com os curdos quando se aliam ao império. A ideia de que alguém como Jolani, ou os curdos, aliás, qualquer um dos grupos curdos, se juntaria agora, considerando que teriam o Irã à frente e Erdogan atrás deles? Acho que não. Acho que não. Erdogan não vai assistir algo assim acontecer sem agir. Sei que ele tem sido só conversa até agora, mas acho que os curdos simplesmente se recusaram a fazer o que Trump queria que fizessem. E só posso sentir simpatia e empatia por eles, porque teriam os iranianos à frente, com aqueles novos helicópteros de ataque enviados pelos russos, e teriam Erdogan atrás deles. Erdogan adoraria uma oportunidade de esmagar os curdos em qualquer uma de suas facções. Erdogan would love to have an opportunity to crush the Kurds in any of their components. You know, Syrian Kurds, Iranian Kurds. Sabe, curdos sírios, curdos iranianos ou curdos iraquianos. Embora ele se dê muito bem com Sulaimaniá, Kirkuk, Mossul e lugares assim agora, porque eles conseguiram um bom acordo com o petróleo e tudo mais. Então a Turquia não se importa muito com os curdos no norte do Iraque. E ao que parece, os curdos também não se importam muito com a Turquia atualmente. Sabe, a Turquia costumava enviar soldados para aquela região periodicamente, ao longo do ano, para matar pessoas ou capturá-las e levá-las de volta para torturá-las. E os curdos faziam mais ou menos a mesma coisa com a Turquia, atravessando a fronteira. Mas eles têm estado bem pacíficos, porque ambos estão mais ou menos satisfeitos com o relacionamento que têm agora. Mas isso não vale para os curdos iranianos e sírios. É uma situação completamente diferente. Syrian Kurds. It's a different ballgame.
Mas a realidade desses sírios, o chamado HTS, o chamado presidente sírio, ele é o chefe do HTS. Nós sabemos disso. O que é importante, eu acho, para levarmos em consideração, é que esses caras não lutaram contra o governo, não lutaram contra o exército, porque o exército entrou em colapso. Sem lutar, eles tomaram Damasco. Eu não sei o quão capazes eles são de lutar por Damasco em terra contra o Hezbollah. Os combatentes do Hezbollah, nós os conhecemos, eles vêm treinando e lutando há muito tempo. E essas pessoas, nós não sabemos muito sobre sua história ou seu sistema de treinamento no Ocidente. Concordo com você, eles são um fator desconhecido nesse sentido específico. Fora isso, acho que são bem conhecidos, são Al-Qaeda, o ISIS e outros tipos. E a gente se pergunta se eles realmente tiveram uma epifania e mudaram de ideia, o que me leva a dizer que você pode acabar criando uma situação da qual se arrependeria amargamente se os colocasse contra o Hezbollah pelo flanco, por assim dizer, enquanto Israel os enfrentava pela frente. E de repente, eles decidissem se juntar ao Hezbollah contra você. Porque isso para mim seria um desdobramento muito lógico. Muito lógico, afinal de contas são muçulmanos de um lado e judeus do outro. E embora existam modus vivendi que se desenvolveram nesse sentido, eles não necessariamente se mantêm quando você está matando muçulmanos diante deles. Não me importa, xiitas, sunitas, tanto faz. Quero dizer, a morte de Ali Khamenei demonstrou mais ou menos que é possível haver unidade no mundo islâmico entre seitas, se algo tão hediondo quanto isso acontecer. Sim, Donald Trump acredita que pode pôr fim ao conflito assim que decidir fazê-lo. Mas esse não é o caso quando se trata do governo iraniano. Eles dizem que sentem ter mais poder de barganha com a continuação da guerra. E aqui está o que Donald Trump disse sobre o prazo que ele tem em mente para abrir esse comércio para eles. President, for when cargo ships can safely go through the Strait of Hormuz? It won't be, I don't believe, too long. We're knocking the hell out of the coast. Não vai demorar muito, eu acredito. Estamos detonando a costa, basicamente a costa e o mar, e não vai demorar muito. Os países do Oriente Médio, incluindo Israel, aliás, que tem sido ótimo, têm nos ajudado bastante. É isso. Essa última declaração foi uma mentira. Eles não estão nos ajudando muito. Há um ou dois deles, como aquele vassalo, o colaboracionista da Jordânia, que estão, você sabe, nos ajudando. Mas mesmo aí me disseram, não sei disso com certeza, mas me disseram, por uma fonte bastante confiável, que o ataque contra o radar na Jordânia foi bem significativo e impressionou muita gente. Talvez deprimiu seja uma palavra melhor. Então eles estão pensando 2, 3 vezes antes de fazer qualquer coisa. Acho que ainda não atingiram nada no Egito. Pelo menos não ouvi nada. E o Egito está meio que mantendo a pólvora seca. Mas isso foi uma mentira. E então o outro aspecto do que ele transmitiu ali, que estamos no controle, estamos devastando o Irã e que não vai demorar muito até que os estreitos se abram e tudo volte a fluir, é pura besteira. Besteira do Trump. Agora, se ele está inventando tudo do nada, como costuma fazer, ou se está sendo orientado dessa forma, é algo que não consigo determinar, pelo menos nesse momento. Não consigo imaginar que alguém com um mínimo de confiança esteja dizendo a ele que deveria falar isso. Então tenho que acreditar que ele está fazendo o que o Trump normalmente faz, tirando isso do nada. Sabe, Larry, o que é perigoso sobre o Donald Trump é que, de alguma forma, quando você o ouve, parece que o cara está totalmente desconectado da realidade. E ele tenta inventar coisas, sabe? Eu não sei. Talvez ele esteja recebendo informações falsas. E quando se trata de IA, ele diz que todas essas pessoas nas ruas do Irã são IA, que eles produziram imagens de IA. É preciso estar totalmente, sabe, desconectado da realidade para argumentar isso.
Ele me lembra muito, de modo geral, não em detalhes, mas de modo geral, o Biden no fim do último ano de mandato, quase como se estivesse com demência. Agora ele tem momentos, como nessas coletivas de imprensa, em que parece um pouco mais no controle de si mesmo, tanto fisicamente, do corpo, quanto da fala, do que em outros momentos. Já o vi indo em direção ao avião e fazendo comentários, ou saindo do avião ou do helicóptero e fazendo comentários, e fico me perguntando se alguém não deveria segurá-lo, porque parece que ele vai desabar, parece que vai cair e morrer ali mesmo na pista ou na grama, porque está com uma aparência tão desleixada, tão descontrolada, e nada em forma fisicamente. Não sei como conseguem deixá-lo animado para essas coisas, como essas coletivas de imprensa, em que ele parece conseguir se manter firme. Embora às vezes, como você provavelmente já notou, ele pareça, sabe, um bebê ou alguém vomitando no próprio colo. Disseram-me que não é bom ficar muito perto dele, porque o cheiro ao redor é pútrido. Não digo isso para zombar dele pessoalmente. Só estou dizendo que não tenho certeza se ele está no controle de todas as suas faculdades o tempo todo, especialmente as mentais. Mas quando ele se prepara, como para uma coletiva de imprensa ou algo assim, ou quando está encontrando alguém importante, ele consegue dizer coisas que continuam sendo completamente ridículas. E isso faz parte do seu modo de operar. É quem ele é. Ele é um vigarista. Vive de mentir, vive de trapacear, vive de enganar. É isso que ele é. Isso me faz lembrar de todas as vezes em que fui a Nova York, entre a primeira campanha dele e esta presidência. Eu andava de táxi. Você sempre descobre muito sobre as pessoas conversando com motoristas de táxi. Em Nova York, isso é ainda mais verdadeiro, porque a cidade tem muitos estrangeiros dirigindo táxis, pessoas em busca da cidadania, de um green card ou algo assim. Sim, mas não como em Washington, D.C. Nunca andei de táxi em Washington, D.C. Que não fosse dirigido por um somali, um paquistanês, um indiano ou alguém de outro grupo. E muitas vezes eles têm doutorado em seus próprios países e podem conversar com você sem parar. Em Nova York, na maior parte do tempo, você pega nova-iorquinos, e eu conversava com eles sobre Donald Trump. Eles o detestavam. Não tinha uma palavra boa para dizer sobre ele. Diziam que ele era um trapaceiro. Diziam que ele era um vigarista. Algumas vezes eu estava a caminho de Great Neck, e um taxista muito falante me disse que era mafioso, e que sabia que era mafioso porque o irmão dele também era. O irmão havia contado a ele sobre Donald Trump se reunir com membros da máfia. Então Donald Trump é odiado pelos nova-iorquinos, que realmente importam. Os nova-iorquinos que estão naquele nível em que o trabalho de fato acontece na cidade de Nova York. Eles o detestam. Então eu soube imediatamente, apenas por aquela conversa informal e por muitas viagens a Nova York, que ele não era o tipo de pessoa que você gostaria que fosse presidente dos Estados Unidos. E isso foi confirmado para mim centenas de milhares de vezes, repetidamente durante sua presidência. Ele é um trapaceiro, é um mafioso, é um gangster. Esse é o nosso presidente, Nima. Você não precisa ir muito longe para perceber isso, porque o seu homem, acho que anterior ao Lula, também era. Ainda é. Ele é um gangster capitalista, talvez, mas Trump também é um gangster capitalista. Ele é um capitalista predatório por excelência, só que se especializa em imóveis em vez de bancos. Esse é o nosso presidente. Os americanos precisam acordar. Larry, considerando a guerra na Ucrânia, a guerra econômica com a China desde 2010, a nova guerra tarifária durante o governo Trump e agora o crescente conflito entre o Irã e os Estados Unidos, as guerras envolvendo Rússia, China e, por fim, o Irã, aqui vai a pergunta: o que está acontecendo com este mundo? Você sabe, há um novo artigo no Financial Times intitulado A Era da Dominância dos Estados Unidos na Guerra Econômica Acabou. Ele argumenta que as ações do Irã no Estreito de Hormuz mostram a realidade de uma guerra econômica multipolar.
Durante décadas, os Estados Unidos dominaram as sanções e usaram a pressão financeira como arma estratégica. Agora, outras potências, incluindo o Irã e a China, podem usar ferramentas semelhantes em resposta a uma escalada. Essa descrição é precisa, na sua opinião? Is this picture accurate in your opinion? I think it is, and I think it's just going to worsen with regard. Eu acho que sim, e acho que isso só vai piorar para nós, o Império Americano. Você pode ver um exemplo composto disso no fato de que, bem, deixe-me te fazer uma pergunta. Se te perguntassem qual é o país mais importante do mundo hoje, do ponto de vista econômico e de segurança, para o Império, que país você nomearia? Eu diria apenas um. Just one? Apenas um? Seria a Rússia. Okay, I'd say China. All right, I'd say China because China. Ok, eu diria a China. Eu diria a China porque a China é quem está se tornando uma substituta para nós. Certo, então com quem ele acabou de adiar ou até cancelar uma reunião? Com o líder daquele país. E por quê? Porque ele está em guerra. Foi o que ele disse. Isso te diz alguma coisa? Você está em guerra com um país que não representa absolutamente nenhuma ameaça aos Estados Unidos da América. E por causa dessa guerra, você está cancelando uma reunião com um homem que é fundamental para a segurança da América. Não é preciso dizer mais nada. É ridículo. É uma avaliação da situação mundial que dá vontade de vomitar. Isso significa que nosso presidente não faz ideia do que está acontecendo. It means our president has no idea what is going on. Now, the way you should answer that, Nima. Agora, a maneira como você deveria responder a isso, Nima, se fosse um gênio geopolítico e geoestratégico, seria dizendo: não, você não entende as pessoas por trás de Donald Trump. Talvez não o próprio Trump, mas as pessoas que o orientam percebem exatamente o que você acabou de dizer. Elas estão usando o Irã e a guerra lá para tentar atingir a China, para tentar impedir a mais perigosa iniciativa do cinturão e rota que a China tem em andamento, aquela que passa pelo Irã, sobe pelo Golfo Pérsico e chega ao Cáucaso. Então esse é o jogo, o grande jogo de volta à ação com novos jogadores, o mais proeminente dos quais são os Estados Unidos, que agora fazem guerra ao Irã, não para guerrear com o Irã, mas para guerrear com a China. Eu aceito essa ideia, mas não acredito que esta administração tenha a noção necessária para perceber isso. O Irã só tem a desvantagem de estar no caminho. Nosso verdadeiro alvo é a China. Eu acreditaria nisso. Se Donald Trump viesse a público e dissesse isso ao povo americano, eu acreditaria. Eu não necessariamente acreditaria que entrar em guerra com o Irã seria a forma de impedir isso. Mas entendo o propósito geoestratégico de enfrentar a China. Se você acredita que eles são tão antagonistas aos seus interesses a ponto de ser impossível lidar com eles. Veja, é aí que eu discordo. É aí que George H.W. Bush discordava. É aí que até George W. Bush discordava. Eles achavam melhor lidar com a China no campo econômico, competir com a China ali, do que ir à guerra. Não é isso que Biden acredita, e não é isso que Trump acredita, eu acho. And that's not what Trump believes. I don't think, but I know the people behind him don't believe that. Mas eu sei que as pessoas por trás dele não acreditam nisso. Elas acham que uma guerra com a China é inevitável, melhor enfrentá-los indiretamente. O primeiro teatro em que concordaram foi a Rússia e a Ucrânia. Isso não deu muito certo. Então agora eles se voltaram para o Irã. O teatro ativo, porém, é muito maior, porque eles estão no Azerbaijão, na Armênia, na Geórgia. Estão em todos os países periféricos da Rússia que acham que podem causar problemas para ela. Tentando fomentar rebeliões, tentando impor novas políticas. Estão fortemente presentes na Geórgia, em Tbilisi. Mas o Irã é o teatro ativo agora, o flanco sul, por assim dizer, da iniciativa Cinturão e Rota da China. Eles estão tentando deter a China. Isso faz sentido. Só não faz sentido a forma como estamos lidando com isso. Há algo mais profundo acontecendo nos Estados Unidos. Mesmo durante a guerra na Ucrânia, aprendemos, por exemplo, com Scott Ritter,
que dizia que não existem verdadeiros analistas da Rússia nos Estados Unidos. Mas, na minha opinião, quando vi o que estava acontecendo com o conflito com o Irã, e agora a guerra contra o Irã, mesmo aquelas pessoas que são parcialmente iranianas, iraniano-americanas, sabe, pessoas que eu conheço e que não quero citar porque não estão aqui para se defender, elas não conhecem o Irã, Larry. They don't know Iran, Larry. Scott, sabe como percebi isso de forma mais vívida? Você conhece Khosrow Semnani? Ele é um bilionário iraniano. Disseram-me que ele é dono de algo em torno de 95% do setor de resíduos nucleares a oeste do Mississippi, principalmente resíduos nucleares e operações relacionadas. Ele é um multibilionário que vive em Salt Lake City. Eu me encontrei com ele numa época em que Trita Parsi e eu estávamos tentando convencer a comunidade iraniana nos Estados Unidos, pessoas que conhecíamos bem, Khosrow sendo uma delas, a nos ajudar a aprovar o JCPOA. E aprendi então, especialmente trabalhando com Trita, percorrendo o condado de Orange, na Califórnia, e outros lugares onde viviam iraniano-americanos com muito dinheiro, que havia uma variedade muito ampla de opiniões e pontos de vista. Wide array of opinions and views. A maioria deles não queria uma guerra, mas queria que o regime caísse. Estavam dispostos a fazer praticamente qualquer coisa, exceto entrar em guerra para se livrar dele, incluindo para alguns apoiar os Mujahideen Khalq, o MEK, e financiar outros grupos dissidentes iranianos com dinheiro e outros recursos. Khosrow, por exemplo, estava em uma posição intermediária. Ele tinha uma licença geral do OFAC, do Departamento do Tesouro, para enviar um navio inteiro carregado de suprimentos humanitários, alimentos e outros itens para o Irã uma vez por ano. E isso era aprovado. Acho que o navio desembarcava em Chabahar ou Bandar Abbas, em algum lugar assim. A carga era descarregada e, você sabe, os iranianos recebiam o que precisavam. Eles desembarcaram daquele navio, que trazia uma série de suprimentos médicos que o Irã tinha dificuldade em conseguir por causa das sanções e coisas do tipo. Então, ele estava fazendo esse tipo de trabalho. Mas mesmo ele tinha sentimentos contraditórios sobre quem apoiar e o que apoiar para derrubar o regime. Tudo isso para dizer que o que eu descobri, pelo menos por meu próprio entendimento, foi que nenhum deles realmente fazia ideia do que estava falando em termos concretos. Eles estavam tão desconectados do Irã que haviam deixado geralmente por volta de 1977, 78 ou 1979, e do Irã que existe agora, especialmente do Irã que surgiu após a longa e amarga guerra com o Iraque. Eles simplesmente não entenderam. Voltaram aos tempos do Shah, ou logo depois. Então não sei o que dizer sobre isso, exceto que eu diria a você, não aceite conselhos de nenhuma dessas pessoas. Não aceite conselhos de nenhuma delas, exceto daqueles poucos que conhecemos e que realmente apoiavam o povo iraniano e diziam essencialmente que se a democracia ou uma forma melhor de governo vier a surgir no Irã, o próprio povo terá de conquistá-la, não os estrangeiros. Havia vários que pensavam assim, dentistas, médicos e outros iranianos-americanos ricos que compartilhavam essa visão e, aliás, que mais doaram dinheiro para a Trita. And incidentally, they gave the most money to Trita. Larry, em comparação com o Irã durante a guerra Irã-Iraque, a população, em 2026, é cerca do dobro do que era naquela época. A produção de alimentos no Irã hoje é aproximadamente 8 vezes maior do que era naquele período. Eles estão produzindo muito mais comida agora. O que é uma das razões pelas quais eles estão ficando sem água. Mesmo atualmente, Larry, está restando os busmosins de desalinização. Eu sabia que isso não era um grande golpe, mas o que tenho ouvido do pessoal do clima, pessoas totalmente neutras em relação a quem está no comando e tudo mais, é que por causa da forma como fazem agricultura, eles têm esses reservatórios de água incríveis. Não são exatamente como os nossos aquíferos,
mas são mais ou menos parecidos em termos de fornecer água das profundezas do subsolo. Por causa dos métodos agrícolas deles, eles realmente esgotaram esses reservatórios nos últimos 30 anos. E estão vendo a possibilidade de o clima afetá-los seriamente, se já não estiver acontecendo. E tudo isso tem a ver com, sabe, a mesma coisa que fazemos em nosso país, simplesmente drenar para poder cultivar, entende? Mas afinal de contas, Larry, o que eu queria dizer é que, quando voltei ao Irã, depois de mais de 12 anos, vi um país economicamente mais forte. As cidades haviam se transformado completamente. Estavam muito mais bonitas e tudo era... É por isso que esse bombardeio é uma vergonha. Sim. Locais históricos, com 1000 anos, ou até mais antigos. Estamos simplesmente bombardeando-os. Muitas pessoas não entendem que o Irã foi invadido durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi invadido por países estrangeiros e ocupantes. Neste momento, critico aqueles que argumentam que o Irã está mais fraco do que antes, que há 10, 12 ou 20 anos o Irã era muito mais forte. Quando voltei, senti realmente que o Irã está em uma posição muito mais forte agora. É por isso que eles se sentem tão à vontade para continuar a guerra. Essa confiança não vem da fraqueza, vem da segurança que eles têm em suas próprias capacidades. Concordo. E veja o que fizemos. Estávamos falando sobre isso ontem, duas pessoas com quem eu costumava dar aula. Um é geólogo e o outro é historiador. E o ponto em que todos concordamos foi que o que fizemos, em essência, foi criar um país que, como você disse, estava se tornando cada vez mais poderoso em termos de coesão e de seu povo a cada dia. E fizemos com que chegasse a esse ponto ainda mais cedo do que chegaria naturalmente. Vamos nos arrepender muito disso, porque eles vão lutar contra nós até a morte. Essa foi a maneira errada de abordar a situação. Sabe, outra pessoa, um antropólogo, disse, olha, eu tenho ido e voltado do Irã há 30 anos e posso te dizer agora que os movimentos incipientes entre o povo iraniano por um governo melhor iam triunfar. Eles iam triunfar. Tudo o que você precisava fazer era deixá-los em paz, apoiá-los de qualquer forma possível que não fosse ligada à CIA ou ao Mossad. O que você quer dizer com apoiar? Bem, quero dizer que se eles pedirem ajuda com a mídia, com jornais ou algo assim, você oferece ajuda. Se pedirem ajuda com a agricultura, você oferece ajuda. Se pedirem ajuda emergencial por causa de um terremoto, como o que houve em Bama em 2003, você oferece ajuda. Mas você não age como se quisesse mudar o regime deles. Você deixa que eles façam isso. Entende? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Não é assim que se deve lidar com outros países, o Irã ou qualquer outro país. Larry, antes de encerrarmos, sabemos que o sistema de defesa aérea não está funcionando como funcionava quando a guerra começou, e Israel está, de certa forma, em uma situação desesperadora. Muitas pessoas argumentam que Israel pode recorrer, bem, você sabe, às armas nucleares. Eles podem usar bombas nucleares contra o Irã. Eles podem recorrer ao nuclear. E aqui está o que Donald Trump disse sobre Israel usar armas nucleares. David Sachs disse na outra semana que os Estados Unidos deveriam, abre aspas, declarar vitória e sair da guerra com o Irã. Ele também alertou que, se o conflito escalar, Israel pode considerar o uso de uma arma nuclear. Ele compartilhou essa avaliação com você? Ah, sim. Israel não faria isso. Israel nunca faria isso. E sim, existe uma teoria. Você os destrói completamente, depois simplesmente vai embora e levará 10 anos para eles se reconstruírem, sem chegar nem perto do que tem agora. Acho que essa é outra teoria. Mas queremos que isso acabe para que outro presidente não precise lidar com isso.
Veja, por 47 anos, nenhum presidente quis fazer o que eu estou fazendo. Eles deveriam ter feito isso há muito tempo. Teria sido muito mais fácil. Nenhum presidente quis fazer isso. This is the same guy who said that, Esse é o mesmo cara que disse: "Você não vai ter uma nova guerra no Oriente Médio comigo." and he's right. E agora ele está bem no meio de uma nova guerra com o Irã. Ele diz que Israel não vai. Bem, acho que temos que ir. Ninguém acreditaria no que Donald Trump está falando. Believe what Donald Trump is talking about. You know what I would have said to him right there if I were in Sabe o que eu teria dito a ele ali mesmo? Se eu tivesse cara a cara com ele quando disse aquilo, Mr. President, eu teria dito: por que o senhor acha, senhor presidente, que em 47 anos de presidentes ninguém fez isso? have you given that any thought? Já pensou sobre isso? You're O senhor está insinuando que eles eram covardes. implying that Está insinuando que não sabiam o que estavam fazendo, enquanto o senhor sabe. implying that you're Está insinuando que o senhor é o inteligente e todos aqueles presidentes ao longo desses 47 anos, e posso voltar até Dwight Eisenhower, se quiser. O senhor está insinuando que eles eram estúpidos, ou covardes, ou ambos. Quer que eu acredite que o senhor é o inteligente no que está fazendo? Diga-me, por que acha que eles não fizeram isso? Ele ficaria sem palavras. Não, ele inventaria um monte de mentiras. Mas é assim de estúpido o que ele acabou de dizer. But that's how stupid what he just said is. Now, you could say, as you were just implying, Agora pode-se dizer, como você acabou de insinuar, que o senhor era mais esperto, senhor presidente, quando estava concorrendo à presidência, porque disse o seguinte, e deixe-me citá-lo, e poderia citá-lo 20 ou 30 vezes. Chega de guerras no Oriente Médio. Chega disso, chega daquilo no Oriente Médio. Como o senhor mudou de ideia, senhor presidente? Por que mudou de ideia? Posso sugerir que o motivo da mudança foi a persuasão daquele pequeno idiota conhecido como Bibi Netanyahu, porque ele tinha muito dinheiro nos seus cofres e porque sabe muito sobre o senhor por causa do Epstein. O cara nem consegue mais mentir direito. Quer dizer, ele nunca foi muito bom em mentir, mas agora é de forma escandalosa. É quase doloroso ouvi-lo. now. It's almost painful to hear him. Larry, você já pensou em Israel usando bombas nucleares contra o Irã? E qual seria a reação? Qual seria o resultado disso para Israel? I think we've got a wholly new scenario now, Nima, actually. Acho que agora temos um cenário totalmente novo, Nima, na verdade. Alguns de nós têm refletido profundamente sobre isso. Uma bomba só não faria muita diferença. Então, se você estivesse aconselhando Netanyahu militarmente, e ele tem alguns conselheiros militares desse tipo, você diria para usar várias armas. Não usaria apenas uma. Uma só não teria muito efeito em um país tão grande, a menos que você se convencesse a lançá-la sobre Teherã ou algo assim. Espera-se e reza-se para que isso não aconteça. E isso seria um crime de guerra de proporções inimagináveis. Provavelmente selaria o destino de Netanyahu perante o tribunal, se não em outros lugares também. Portanto, se fosse para usá-las de forma militarmente eficaz, você usaria mais de uma, talvez uma dúzia ou mais. E você os usaria em áreas estratégicas onde soubesse que o efeito não seria tão prejudicial para você, em termos de repercussão na imprensa depois. E saberia que estaria obtendo algum tipo de vantagem ou conquista militar, especialmente ao eliminar bases de mísseis balísticos ou algo do tipo. Então, nossa conclusão foi que, se você tivesse um bom aconselhamento militar, não lançaria apenas alguns como estavam fazendo em 1973, planejando jogá-los sobre o terceiro exército egípcio, e os russos, os soviéticos na época, realmente preocupados e interferimos nisso. Eles fariam isso de uma forma muito mais ampla. Não teríamos apenas uma bomba explodindo, teríamos uma dúzia ou mais delas explodindo. E então nos perguntamos o que isso significaria. Isso realmente deixaria o gênio sair da garrafa, porque daria apoio àqueles nesse país, jovens, por exemplo, que não sabem nada sobre o Projeto Manhattan, ou sobre o Japão, ou sobre a história dessas armas. Eles só pensam nelas em termos tecnológicos. Isso reforçaria a teoria deles de que nós as compramos, nós pagamos por elas e pagamos enormemente. Então,
Por que não podemos usá-las? Estaríamos abrindo um regime inteiramente novo de guerra, na nossa visão. Estaríamos dizendo ao mundo, vejam, elas foram usadas ali. Teríamos consequências terríveis, talvez, especialmente se forem explosões aéreas em vez de explosões no solo, que geram muita radiação. Pense em Chernobyl, por exemplo. Muitos Chernobyls. Isso seria um desenvolvimento horrível. Um desenvolvimento horrível. E ainda assim faz sentido de uma forma limitada do ponto de vista de um profissional militar. Você não iria querer usar apenas uma, e não iria querer usá-la em uma cidade. Você iria querer usá-las de forma eficaz em termos militares e iria querer usar muitas delas. Esse é um desenvolvimento horrível de acontecer. Mas eu não duvido do Bibi. Não duvido do Bibi de forma alguma. Especialmente se ele achar que as coisas estão ficando tão graves que precisa desferir um golpe devastador para mudar a correlação de forças, mudar toda a aparência de vitória ou derrota. Acho que te contei que o Haaretz tinha aquela manchete, certo? A manchete dizia que tudo que o Irã precisa fazer para vencer é não perder. O Irã e os Estados Unidos precisam alcançar uma vitória trumpiana para vencer. Sabe, eles precisam alcançar esse tipo de vitória para vencer. Então essa é uma situação ruim. Acho, Larry, pelo que ouvi de autoridades iranianas, que eles também estão considerando esse cenário. Eles disseram que sabem como responder. Eu não sei qual seria essa resposta. Não sei o que eles têm em seu exército, em seu arsenal. Essa quinta classe de mísseis. Essa última classe de mísseis, aqueles que alcançam Mach 3 ou Mach 4, e como Israel sobreviveria a esse tipo de ataque, isso poderia ser, sabe? E Dimona, se eles atacarem Dimona, então não é apenas, sabe, é totalmente... O caso se torna de alguma forma tão complicado se eles forem tão longe contra o Irã. Nima, eu não ficaria nem um pouco surpreso se Israel já tivesse dispersado seu arsenal nuclear e não tivesse contado a ninguém, nem a nós, nem a qualquer outra pessoa. Provavelmente apenas um grupo muito pequeno de israelenses sabe que isso foi feito. Tudo o que precisariam seria de 1 ou 2 abrigos antiaéreos aqui e ali, isolá-los, colocar placas, não entre, zona proibida, algo assim. O que os israelenses fazem muito bem, e então armazenar as bombas lá. Ou os mísseis, seja o que for. Acho que eles realmente desenvolveram um tipo de míssil de cruzeiro que pode ser lançado de seus submarinos. Netanyahu mais ou menos admitiu isso em algumas ocasiões, em comentários meio despreocupados, dizendo que também pode lançá-los a partir de submarinos. Então acho que é provavelmente verdade que eles desenvolveram essa capacidade. Não acho que seja um míssil balístico de verdade como os nossos, os Tridents ou algo assim. Acho que é preciso fazer o submarino emergir e lançá-lo da plataforma, meio como um Tomahawk com ogiva nuclear. Porque tudo que o Irã precisaria fazer seria atingir Haifa e Tel Aviv. Estão fazendo um trabalho bem feito nisso agora. Quero dizer, as cenas que vi são bem horríveis. Sabe, eles atingiram as instalações de petróleo em Haifa. Eu nem sei se ainda estão funcionando. Obrigado. Obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Gostaria que tivéssemos boas notícias para comentar. Como estão seus filhos? É bem do bem. Eu também. Isso é possível. Obrigado, Larry. Diga ao Bolsonaro que eu mandei um oi. Tell Bolsonaro I said hello. Te vejo na sexta-feira. Se cuida eu e o Larry, né? Sim, exatamente. Até lá, até mais.